Nós vamos ter uma segunda partezinha hoje, tá? Bem rapidinha. Nós vamos falar também de um negócio chamado fontes históricas. O que são fontes históricas? Olha só, fontes históricas são todos os vestígios encontrados pelos arqueólogos, historiadores, que possam decifrar como o ser humano vivia ali para trás na história, tá? Ou até de recente, né? A gente pode contar a história de alguma coisa que aconteceu ali, né? Tá acontecendo, né? Hoje. Então, fontes históricas são vestígios, alguma coisa que possa informar sobre o ser humano, né? E como ele construiu a história. Então, nós temos vários tipos de história, mas as duas principais são assim, ó, fontes materiais e imateriais. Ou seja, se eu encontrar um osso, se eu encontrar um livro antigo, se eu encontrar uma roda muito antiga, se eu encontrar um quadro, né? Um quadro não precisa ser muito antigo, as coisas não precisam ser muito antigas, na verdade. Podem ser muito antigas, milenares ou não. Isso são fontes materiais, tudo que eu posso pegar, certo? Agora, o que eu não posso pegar é, como, por exemplo, uma dança, né? Isso é uma fonte histórica. Por exemplo, aqui no Mato Grosso você tem o cururu, o siriri, são tradicionalmente mato-grossenses, são vestígios históricos. Essas danças contam como essa é a vida das pessoas aqui. Então, isso é uma fonte imaterial. Uma música, uma lenda, as lendas que vocês ouvem, né? Do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça. Isso são fontes históricas imateriais. Elas não são materiais, tá bom? Dentro das fontes históricas, você tem a visual, que você pode ter uma fotografia, uma pintura, um desenho das cavernas lá da pré-história. Isso são fontes visuais que você vê. Você pode ter fontes escritas, documentos, identidades, leis, diários. Tudo que é escrito é uma fonte histórica escrita. Você pode ter fontes orais, por exemplo. Ninguém escreveu, por exemplo, sobre determinada lenda, né, que tem ali nos índios, né? Nos índios não tem escrita, eles não têm uma escrita. Hoje eles escrevem, mas eles não tinham. Então eles tinham as lendas deles, os deuses deles. Então pai conta para filho, que conta para o neto, que conta para o bisneto e assim vai. Então isso são fontes orais, tá? Na África isso é muito comum em algumas regiões. Eles não têm escrita, então os velhos vão contando para os jovens, por todo sempre ali na história deles. Então as histórias, a história deles é perpetuada, ou seja, fica para sempre naquela fala de um para o outro. Isso são fontes orais. Você quer fazer uma pesquisa aqui no Progresso, por exemplo, vamos escrever a história dos primeiros moradores daqui, né? Então você vai e entrevista um morador antigo daqui, de um pioneiro do Progresso. Isso é uma fonte oral, ok? Isso é uma fonte oral. E você tem o cultural, o material cultural. Por exemplo, brinquedos antigos, roupas antigas, móveis antigos. Você pode ter um prédio tombado pelo patrimônio histórico. A gente fala tombado mesmo, é essa palavra. Então tem um prédio muito antigo ali em Cuiabá, por exemplo, né? Que a gente não quer perder aquele prédio, que é um prédio onde morou os primeiros habitantes lá de Cuiabá e tal. Então, o patrimônio histórico é um órgão do Estado, vai lá e tomba. Não é que vai derrubar, usa-se o termo tombar. Ninguém pode mexer naquilo, só preservar aquele prédio. Então, esse é um patrimônio cultural da gente, que é uma fonte histórica. Tá ok? Vocês entenderam bem? Espero que sim. Qualquer dúvida é só perguntar. Beijo!